Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Tendo voltado os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Ele, tomando-os consigo, retirou-se à parte a um lugar do território de Betsaida. Sabendo disso, as multidões foram-no seguindo, e as recebeu. Falou-lhes do reino de Deus e sarou os que necessitavam de cura. O dia começava a declinar. Aproximando-se dele os 12, disseram-lhe: Despede as multidões para que, indo pelas aldeias e herdades circunvizinhas, se alberguem e encontrem que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles disseram: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar mantimento para toda essa multidão, pois eram quase 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: Mandai-os sentar, divididos em ranchos de 50. Eles assim o executaram e mandaram-nos sentar a todos. Tendo tomado os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e distribuiu-os aos seus discípulos para que os servissem à multidão. Comeram todos e ficaram saciados, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de fragmentos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 9, de 10 a 17. Santo Ambrósio. Consta que o povo não foi saciado com um alimento escasso, mas multiplicado e abundante. Verias, se estivesse presente, como as partículas eram multiplicadas entre as mãos dos que as distribuíam sem as quebrarem, e como os fragmentos intactos, por conta própria, deslizavam por entre os dedos dos que os partiam. Em sentido místico, depois que aquela mulher que prefigurava a igreja foi curada do fluxo de sangue, e depois que os apóstolos foram enviados na missão de evangelizar, então é que é distribuído o alimento da graça celestial. Mas presta atenção a quem é distribuído. Não aos preguiçosos, não aos que estavam na cidade, não aos que estavam na sinagoga ou usufruíam de algum ofício secular, mas aos que buscavam Cristo no deserto. Os que não desdenham segui-lo são por Cristo acolhidos. O Verbo de Deus fala com eles não sobre coisas seculares, mas sobre o reino dos céus. E se alguém carrega alguma chaga de sofrimento corporal, nosso Senhor aplica-lhes de bom grado o seu remédio. Em tudo isto, porém, conserva-se a ordem do mistério. Primeiro se distribui o remédio para as chagas, através da remissão dos pecados, e em seguida abunda o alimento da mesa celeste. Todavia, esta multidão ainda não é revigorada com alimentos mais nutritivos, pois primeiro dão-se 5 pães à maneira do leite materno, depois 7. Por fim, entrega-se o próprio corpo de Cristo, alimento este mais sólido. Ora, se alguém tiver medo de pedir comida, deixe para trás tudo o que é seu e corra até a palavra de Deus. Quem se põe a ouvir a palavra de Deus começa a sentir fome. Os apóstolos dão-se conta do esfomeado, e ainda que eles não entendam do que tenham fome, Cristo o entende. Sabe que não sentem fome do alimento deste século, mas do alimento que é Cristo. Os apóstolos não haviam ainda entendido que o alimento do fiel não pode ser comprado. Cristo sabia que nós podemos ser comprados de volta e resgatados, mas que os seus próprios manjares só podiam ser dados de graça. Este pão que Jesus parte ao meio é, em sentido místico,
a palavra de Deus, todo o discurso vindo de Jesus Cristo que, ao ser repartido, multiplica-se, pois com poucos discursos nosso Senhor distribuiu alimento mais do que suficiente aos povos. Deu-nos discursos como pães que, vindo aos nossos lábios, multiplicam-se. Não é em vão que os discípulos recolhem as sobras de pão das multidões. O que é divino, afinal, é mais fácil encontrar entre os eleitos do que no meio do povo. Bem-aventurado quem pode recolher as sobras dos versados na ciência de Deus. Por que motivo, porém, Cristo enche 12 cestos, senão para cumprir o que havia prometido ao povo judeu? Dissera com efeito: libertei os seus ombros do fardo. As suas mãos deixaram o cesto. Este é o povo que antigamente fora condenado a recolher lama em cestos, mas agora, graças à cruz de Cristo, trabalha para ganhar o alimento da vida celeste. E isto não é privilégio de poucos, mas de todos, pois dos 12 cestos, cada um para cada tribo, transborda o fundamento da fé. Comentário Lucas 9, de 10 a 17, Santo Agostinho. Mateus e Marcos, aproveitando os fatos precedentes, contam como João fora morto por Herodes. Porém, Lucas, que já narrara antes a morte de João Batista, acrescenta, após falar da hesitação de Herodes, sobre quem fosse o Senhor. Tendo voltado os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Nessas palavras, São Lucas resumiu numa só frase toda a resposta de Filipe. Iremos, pois, com 200 denários comprar pão para lhes darmos de comer. E de André: há aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, como narra João. Quando diz: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, tira esta parte da resposta de André, ao acrescentar: a não ser que vamos comprar mantimento para toda esta multidão. Isto vem da resposta de Filipe, exceto que não menciona os 200 denários. Mesmo essa segunda parte, porém, pode ser inferida da frase de André, pois há as palavras: há aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. O apóstolo em seguida acrescenta: mas que é isto para tanta gente? O que é o mesmo que dizer: a não ser que vamos comprar mantimento para toda esta multidão. Em toda esta variedade de palavras, muito embora com harmonia de sentidos, destaca-se para nós uma salutar lição, que nada devemos procurar nas palavras senão a intenção dos falantes, e é para evidenciar isto que os narradores verazes devem velar, quer narrem sobre um homem, sobre um anjo ou sobre Deus. Lucas aqui diz que a multidão foi mandada sentar em grupos de 50, e Marcos, que foi mandado sentar em grupos de 100 e de 50. Mas essa diferença não nos perturba, porque um falou da parte, o outro do todo. Se um tivesse falado em grupos de 50 e o outro apenas em grupos de 100, então sim pareceria haver uma grande contradição. Nem seria fácil admitir que ambos os números são verdadeiros, mencionado um por um dos evangelistas, o outro pelo outro deles. Mas, mesmo assim, quem é que, examinando isto com mais atenção, não haveria de reconhecer que é assim? Digo isto porque a miúde aparecem coisas que, aos que prestam pouca atenção e julgam temerariamente, parecem contrárias, mas não são. Comentário Lucas 9, de 10 a 17, São Beda. Os discípulos não contam ao Senhor apenas o que fizeram e ensinaram eles mesmos, mas também o que João sofrera enquanto estavam
ocupados ensinando. E isto quem conta ou são os próprios discípulos do Senhor ou os discípulos de São João, como insinua Mateus. Essa Betsaida da Galileia é a cidade dos apóstolos André, Pedro e Filipe, e está situada próximo ao lago de Genezaré. O Salvador não se retira por medo da morte, como pensam alguns, mas para poupar seus inimigos e não deixar que a um homicídio se ajunte outro, também para esperar até o tempo oportuno da sua paixão. E nosso Senhor, como poderoso e piedoso Salvador, recebe os cansados, ensina os ignorantes, sara os doentes, restaura os esfomeados para mostrar o quanto se compraz da devoção dos fiéis. Por isso segue. E as recebeu, falou-lhes do reino de Deus e sarou os que necessitavam de cura. Deixando para trás a Judéia, que, por se recusar a crer na profecia, perdera seu posto de honra. Nosso Senhor vai distribuir no deserto da igreja, onde não havia homem algum, a pastagem da palavra. Ora, depois que Cristo se retira ao deserto dos gentios, muitas multidões de fiéis, saindo dos muros dos seus antigos costumes e vários credos, passaram a segui-lo. Nosso Senhor revigora as multidões ao declinar do dia, quer dizer, ao aproximar-se o fim dos tempos, ou ainda quando o sol da justiça por nós sucumbiu. Os apóstolos não tinham ainda mais que os 5 pães da lei mosaica e os 2 peixes de ambos os testamentos, que estavam escondidos nas profundezas dos mistérios e como que cobertos pelas águas do abismo. Porque o homem tem 5 sentidos exteriores. Os 5.000 homens que seguiram Cristo até o deserto significam aqueles que, vivendo em meio ao mundo, fazem bom uso das suas posses exteriores. São alimentados com 5 pães, porque têm necessidade ainda de ser instruídos pelos preceitos da lei. Aqueles que renunciam ao mundo por inteiro são elevados pela refeição evangélica às mais sublimes alturas. Os vários ranchos em que se separam os convivas significa as várias igrejas espalhadas por toda a terra, que juntas fazem uma só Igreja Católica. Para saciar as multidões esfomeadas, o Salvador não cria novas comidas, mas, tomando o que já tinham os discípulos, abençoa-o. Isto é, porque, ao vir a carne, nosso Senhor não anuncia senão o que já fora anunciado pelos profetas, mas exibe-nos as palavras da profecia grávidas dos mistérios da graça. Olha para o céu, para ensinar que é para lá que devemos dirigir a nossa mente, que ali deve ser procurada a luz da ciência. Parte os pães e os distribui aos discípulos para que os aprestem às multidões, porque foi aos discípulos que revelou os sacramentos da lei e da profecia, encarregando-os de anunciá-los a toda a terra. Ou ainda, os 12 cestos significam os apóstolos e todos os doutores da igreja que os seguiram, ao lado de fora desprezados pelos homens, mas por dentro repletos das sobras da comida da salvação.